E aí pessoal, beleza? Vamos para a correção da prova dos Correios de 2024 para nível médio, ok? Então, vamos ver aí a primeira questão, a número 16. Ele está falando lá, considere que x e y são números inteiros positivos, tais que 5x mais 3y igual a 29, assinale a alternativa que apresenta o valor máximo de y menos x. Então, o valor máximo de y menos x, então significa que o y tem que ser maior que o x, ok? E aqui tu só pode usar números inteiros positivos. Se tu começar, por exemplo, com o x igual a 0, e tu for substituir aqui dentro, o que vai acontecer? Nós vamos ter isso aqui sendo 0, então 3y igual a 29, y igual a 29 sobre 3. Isso aqui que aconteceu, ó, o y, ele deu um número que é uma fração e não tenho como dividir ela. Então, eu não posso usar o x igual a 0. Então, vamos testar para o x igual a 1. Então, tu vai ter aqui 5 vezes 1 mais 3y igual a 29. Então, isso dá 5 mais 3y igual a 29. Passa o 5 para o outro lado. Então, aqui vai dar 24. Logo, o y vai ser 24 dividido por 3, que dá 8. Se eu começar a aumentar o valor do x, esse valor do y ele vai sempre diminuir. Então, a nossa diferença sempre vai diminuir também. Então, aqui eu já tenho que o x vale 1 e o y vale 8. Então, a diferença, a maior que nós podemos ter, é de 8 menos 1, que dá 7, que é a nossa resposta letra C. Beleza, pessoal? É teste, testa os valores. Como tu quer que ele seja um número positivo, as respostas são todas positivas, o y tem que ser maior. Então, bastante cuidado. Questão número 17. A razão entre a idade de Ana e Bruno é de 3 para 5. Se a soma das idades, então a soma das idades de Ana e Bruno é 32 anos, assinale a alternativa que indica a idade de Bruno. Bom, aqui nós temos a ideia do seguinte, nós temos a ideia da fração equivalente. O que acontece? A soma das idades tem que dar 32. E aqui eu tenho 3 mais 5, sendo 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar frações equivalentes. Como a gente faz isso? Multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, eu posso aqui começar multiplicando por 2. Então, eu vou ter 6 sobre 10. Somando os dois, ó, vai dar 16. Posso multiplicar por 3. Isso vai dar 9 sobre 15. Somando os dois, dá 24. Bom, então vamos multiplicar por 4. Nós estamos nos aproximando. 12 e 20. Certo? Então, ó, aqui eu tenho a idade da Ana e aqui eu tenho a idade do Bruno, que é o que a gente quer saber. 20 anos, que é a nossa resposta letra C. Certo? 18. Um carteiro deve entregar encomendas em duas regiões. A quantidade de encomendas para a região A e a região B está na razão de 3 para 5. Se ao todo há 80 encomendas para serem entregues, assinale a alternativa que apresenta a quantidade destinada à região A. Então, olha só, pessoal. É também problema de razão. Só que essa aqui ela me dá um total já muito grande, 80. Eu posso fazer igual ao outro, tá? Escrever a razão entre os dois e achar os números dessa razão numa fração equivalente que somados dá 80, dá para fazer. Ou eu posso fazer através de uma tabela, onde eu tenho a região A, região B e o total. Onde a primeira linha aqui que nós temos é a linha da razão. E a segunda linha é o real. Então, olha só, a razão é de 3 para 5.
enquanto o total é 80. Então aqui eu consigo completar uma coluna, que é do total. Porque eu consigo achar o total das quantidades de encomenda dentro da razão. São 3 na A e 5 na B. Então, no total, nós temos 8 encomendas nas duas regiões. E aqui eu acho o fator multiplicativo. Ou seja, um número que vai multiplicar o 8 e vai dar 80. Tu pode fazer aqui o de baixo dividido pelo de cima. Isso vai dar 10. Esse é o nosso fator multiplicativo. Agora, o que tu vai fazer? Tu quer saber o total de encomendas da região A. Tu vem aqui no A e multiplica pelo fator multiplicativo. Então, a resposta aqui é 30, que é a letra B. 19. Um caminhão dos Correios percorre um trajeto entre duas cidades, mantendo uma proporção de 4 horas de viagem para cada 240 quilômetros percorridos. Se o trajeto total entre as duas cidades é de 360 quilômetros, assinale a alternativa que apresenta o tempo necessário para concluir a entrega, mantendo a mesma proporção. Problema de proporção envolvendo a ideia de distância e tempo, tá? Então, olha só. Nós temos a distância e nós temos o tempo. Tu pode aqui resolver até por uma regra de 3, tá? Tu tem uma distância de 240 km e tu faz ela em 4 horas. Tu quer saber, em 360 km, qual vai ser o tempo que ele vai levar? Então, pode ver que a distância está aumentando e o tempo também vai aumentar. Se os dois estão aumentando, a gente chama isso de direta. E na direta a gente multiplica cruzado. Então tu vai ter 240 vezes x igual a 4 vezes 360. 240 está multiplicando, tu passa dividindo. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Corta os zeros. E tu pode simplificar ainda o 24 e o 4, que vai dar 6. Então, tu vai ter 36 sobre 6, que dá o total de, dividindo os dois, 6 horas. Que é a nossa resposta, letra B, tá? Questão número 20. Uma empresa de entregas dos Correios registra o lucro mensal, LX, em milhares de reais, de acordo com o número X de pacotes entregues no mês. A função que descreve esse lucro é dada por L de x igual a menos 2x ao quadrado mais 40x menos 150. Assinale a alternativa que apresenta o número de pacotes entregues que maximiza o lucro. Então, olha só, se tem um pouquinho de dificuldade de ver isso aqui, quando a gente está falando em lucro máximo, nós estamos falando do vértice, ponto máximo e ponto mínimo, tá? Então, se nós olharmos um gráfico aqui rapidinho, ó, nós sabemos que o y aqui, ele é sempre a nossa f de x. Então, é onde temos a nossa função, então onde nós vamos ter a L de x. E aqui nós temos o x, que são a quantidade de pacotes, tá? Ele quer saber, ó, a quantidade de pacotes para a gente ter o lucro máximo, tá? Ele não quer saber o valor do lucro máximo. Se ele quisesse saber o lucro máximo, nós iríamos calcular o y do vértice, que é o y que a gente tem. Mas como ele está querendo calcular a quantidade de pacotes, ele está falando do x. Então, o x do vértice é o que nos interessa, que é o menos b sobre 2a. Bom, aqui nós temos que o a é menos 2 e o b é 40, esses dois que nos interessam. Então, nós vamos ter, ó, menos o b. O b é positivo, vem para cá negativo. 2 vezes o menos 2. Então, isso vai dar menos 40 sobre menos 4. Então, o x do vértice aqui, menos com menos dá mais, 40 dividido por 4, isso dá 10 pacotes, que é a nossa resposta certa.
que é a letra A, certo? Fácil? Questão número 21. O custo C de X para enviar um pacote pelos correios depende do número de quilômetros X percorridos e é dado pela função linear C de X igual a 2x mais 10, onde C de X é o custo em reais e X é a distância percorrida em quilômetros. Se o custo para enviar um pacote for R$ 34,00, assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida. Ele quer saber o valor da distância percorrida. Ele me diz que o X é a distância percorrida. Então, o C de X é o meu custo que ele dá, que é de R$ 34,00. E agora é só isolar o X. Então, mais 10 vem para cá, fica menos 10. Isso dá 24. E o 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o X aqui vale 12. Então, são 12 quilômetros, que é a nossa resposta, letra B, certo? 22, ó. Em uma livraria, 35% dos livros são de ficção. Após uma promoção, 20% dos livros de ficção foram vendidos. Sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos, a quantidade de livros que havia na livraria antes da promoção era de... Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, olha só, nós sabemos que 20% dos livros de ficção foram vendidos e que 140 livros foram vendidos, tá? Livros de ficção. Então, isso é 20%. Então, eu posso aqui calcular 100%, que eu acho a quantidade total de livros de ficção. Então, multiplica cruzado, 20x igual a 14.000. Passo o 20 dividindo. Dá para cortar os zeros aqui. Então, isso vai dar 700 livros são de ficção, tá? E eu sei ainda que nessa livraria 35% dos livros são de ficção. Então, esses 700, ele vale os 35%. E eu quero saber 100%, que é o X. Aí só multiplicar cruzado. 35x igual a 70.000. Passo 35 dividindo. Então, aqui nós vamos ter um total de 2.000 livros nessa livraria, que é a alternativa letra D de dado, tá? Certo? Questão de número 23. 3 carteiros dos Correios precisam dividir igualmente um bônus de R$ 1.200 de acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. O carteiro A fez 20 entregas, o carteiro B fez 30 entregas e o carteiro C fez 50 entregas. Assinale a alternativa que apresenta o valor que o carteiro B receberá. Essa é uma questão de divisão proporcional. Então, olha só, nós temos carteiro A, carteiro B, carteiro C e o total. Também podemos fazer aqui uma tabela para resolver. O carteiro A entregou 20, fez 20 entregas, o B 30 e o C 50. E nós temos que dividir entre eles R$ 1.200. Aqui é igual a questão que nós falamos sobre a primeira linha ser a razão, a segunda ser o real ou o que a gente quer dividir, tá? Aqui nós vamos ter as cotas. E o que a gente vai dividir? O real. Então, aqui a gente também precisa completar uma coluna. E aqui eu consigo achar o total de cotas que nós temos entre os três. O total de entregas, que são 100. E aqui a gente acha o fator multiplicativo. Ou seja, um número que multiplicado por 100 dá 12. Ou dá 1.200. Ou tu pega 1.200 e divide por 100. Aqui fica fácil. Nosso fator multiplicativo é 12. E eu quero saber o B, tá? Quanto que ele vai receber.
Então, aqui no B, tu vai multiplicar pelo fator multiplicativo, por 12. Então, 30 vezes 12 dá 360, que é a nossa resposta correta, que é a letra B, tá? B de Brasil. Questão 24, sistema de medidas, tá? Relação entre volume e capacidade. Uma caixa com encomendas tem um volume de 0,75 metros cúbicos. Para armazenar a caixa em um depósito que utiliza uma tabela de controle medida em litros, é necessário fazer a conversão de unidades. Assinale a alternativa que apresenta o volume desta caixa em litros. Bom, o que acontece aqui? Ó? Nós queremos em litros e nós estamos falando em metro cúbico. Então eu sei que em 1 metro cúbico eu consigo colocar 1000 litros. Se eu tenho 0,75 metros cúbicos, quantos litros nós vamos ter? Bom, basta fazer uma regra de 3 aqui, ó. 1 vezes x dá x, e 0,75 vezes 1000, ó. Tu tem duas casas decimais e aqui tu tem 2 zeros. Tu pode eliminar eles. Então tu vai ficar com 75 vezes 10, que dá 750 litros, que é a nossa resposta correta, que é a letra A, ok? E a última questão. Um entregador de uma empresa de e-commerce precisa percorrer uma determinada rota diariamente. Após as primeiras entregas, ele já havia percorrido 2/5 da rota. Então, esse é o primeiro dado que ele está me dando. No período da tarde, completou mais 1/3 do percurso total. Então, mais 1/3 do percurso total. Sabendo que ainda faltam 4,8 quilômetros, para finalizar sua jornada, assinale a alternativa que apresenta o tamanho total da rota em quilômetros. Bom, eu tenho uma soma de frações aqui, porque de manhã tu fez 2/5, à tarde tu fez mais 1/3. Então, qual é o total que tu fez até agora, né? Faz o MMC entre 5 e o 3. Os dois são números primos, então basta multiplicar eles. Tá? 5 vezes 3 dá 15. 15 dividido por 5 dá 3, vezes 2 dá 6, e 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1 dá 5. Então significa que tu fez 11 partes de 15. Então ainda falta tu percorrer 4 partes de 15, certo? Ó, nosso trajeto foi dividido em 15 partes, tu fez 11. Faltam ainda 4. Então, esses 4,8 representam 4 partes de 15. E tu quer saber qual é o total. Bom, esses 4,8 são 4 partes. Tu pode dividir eles. E isso aqui vai dar 1,2. Então, cada parte vale 1,2. Se tu dividir em 15 partes, tu vai multiplicar isso. Então, 10, 2, 3, 5, 1, 0, 8, 1, uma casa decimal, uma vírgula. Então, o total que ele vai percorrer é 18 quilômetros, que é a resposta letra A. Certo, pessoal? Aqui embaixo está o meu Pix. Quem quiser estar ajudando nesse novo projeto, onde eu estarei resolvendo as provas dos concursos públicos. E logo mais nós teremos também aulas destinadas a concursos, tá? De matemática, da parte de matemática e raciocínio lógico, ok? O que vai acontecer? Eu vou ter uma parte que vai ser uma preparação, usando diversas bancas, e outra parte que nós vamos ter é conhecendo as bancas por dentro, tá? Nós vamos pegar Fundatec, Legale, La Salle, IBFC, várias outras bancas, tá? E vamos montar aulas destinadas a esses, para conhecer como essas bancas trabalham. Certo, pessoal? Você pode ajudar o quanto quiser, se não quiser ajudar também não tem problema, mas tá aí
para quem quiser dar uma mão para que esse projeto aí alavanque em 2025. Certo, pessoal? Grande abraço a todos e até a próxima.